Fala pessoal, o professor Rick Átila, seja muito bem-vindo a esse canal. Curta esse vídeo aqui, se inscreva no meu canal. Se você ainda não me segue no Instagram, também siga lá. E também siga o Instagram do Eu Passei, eupassei.oficial, e o meu Instagram é rick.atila. O Eu Passei é um cursinho preparatório onde a gente aprova milhares de jovens no Brasil inteiro. Jovens que estão estudando para o Enem, jovens que estão estudando para concurso e por aí vai. Essa aula aqui eu vou explicar para vocês sobre a Constituição Federal. É isso mesmo. Nós falaremos sobre direito constitucional e o direito constitucional estuda a Constituição Federal. Então você vai aprender aqui muita coisa para poder usar na sua redação do Enem, para poder usar na sua redação de concurso e também para poder acertar questões que envolvam direito constitucional. Primeiramente, eu quero falar com você o seguinte: quando essa belezura aqui foi promulgada, é esse o nome, ela veio para poder revolucionar o nosso país, o Brasil. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Professor, o que eu preciso saber sobre a Constituição? Pois é, eu vou te ensinar muita coisa nessa aula, vai ser uma aula bem legal, mas eu preciso que você pegue o seu papel e a sua caneta para poder anotar tudo, porque você vai sair dessa aula sabendo tudo sobre a Constituição Federal. Então, é o seguinte, ela foi promulgada em 1988. Essa daqui é a 7ª Constituição Federal, beleza? Você sabe por que ela carrega o nome de Constituição Cidadã? Ela carrega o nome de Constituição Cidadã porque carrega vários direitos aqui dentro da pessoa humana, direitos do cidadão. Professor, o que é um direito do cidadão? Por exemplo, liberdade, segurança, tudo isso está previsto aqui no artigo 5º da Constituição Federal. Então já anota aí no seu material, artigo 5º da Constituição vai trazer sobre liberdade, segurança e por aí vai, inviolabilidade do domicílio. A gente vai entrar nesses termos aí de todos esses, dos artigos que eu for citando aqui, e vai ficar algo bem entendível, bem tranquilo para você e você vai me agradecer, beleza? Nós estávamos, galera, vivendo lá em 64, na década de 60, um regime militar feroz no Brasil, ok? Pergunta pro seu avô, pro seu bisavô, cara, não podia sair de casa, era tiro, porrada e bomba, o pau comia, era isso mesmo, sério, professor? Comia, então tinha horário para sair de casa, tinha horário para poder chegar em casa, tudo isso, e os militares, ó, então a gente vivia um regime militar no Brasil e aí começou a acontecer um movimento de redemocratização. Ou seja, o país começou a mudar lá na década de 80 através dos nossos dos parlamentares. Falaram, cara, a gente precisa mudar isso daqui. A gente precisa dar voz ao povo, o povo precisa ter os seus direitos atendidos, os seus direitos respeitados. Então, na década de 80, aliás, após as eleições indiretas do presidente Sarney, José Sarney, o Brasil começou a mudar, ok? Aí, em 5 de outubro, veio a promulgação, 5 de outubro de 1988, veio a promulgação da Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição Federal, também conhecida ali como CF, ok? CF, que é abreviado Constituição Federal. Quem elaborou a Constituição Federal? Essa é a pergunta. Quem elaborou? A Assembleia Constituinte, eleita democraticamente pelo povo. Professor, quem é a Assembleia Constituinte? Os parlamentares. Os parlamentares, os deputados, os senadores lá daquela época que reuniram a Assembleia, ou seja, em Assembleia, para poder promulgar, para poder, aliás, criar a Constituição Federal de 88. E já está sendo bem repetitivo aqui quando eu falo sobre Constituição Cidadã, porque carrega garantias das pessoas, os direitos da pessoa humana, as suas garantias, e para poder realmente serem respeitados.
facultados, beleza? Vamos lá. Quando eu falo, galera, de direitos fundamentais, é importante você saber que o direito fundamental ele está previsto no artigo 5º da Constituição. Professor, o que é um direito fundamental? Aquilo que não pode faltar, aquilo que está na base, aquilo que é fundamento, ok? Então, nós falamos aqui de liberdade, de segurança, né, que eu falei para você que são direitos da pessoa humana. Então, está previsto no artigo 5º, onde o caput, ou seja, a cabeça do artigo 5º, fala lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, a segurança, a inviolabilidade do direito à vida, a segurança e por aí vai. Tá tudo aqui, ó. Tá aqui, é só você pegar. Ah, professor, não tem uma Constituição Federal física. Baixa, entra no site do Planalto e vai aí e leia todos os artigos que eu vou passar aqui para você. Na promulgação da Constituição, galera, trouxe também a sua previsão ali dos direitos trabalhistas. Então, o seguro-desemprego, a jornada semanal de 44 horas, a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade de 5 dias, direito à greve e à liberdade sindical. Não existia isso, não existia. Lembra que eu falei para vocês que a gente saiu de uma fase onde a gente estava vivendo uma ditadura militar? Imagina, se você fizesse greve, o pau quebrava. Você estava lascado, tá? Então veio a Constituição de 88, trazendo todos esses direitos de seguro-desemprego, licença maternidade, direito à greve e por aí vai. Democracia participativa. Professor, o que de acho é isso? O que significa? Eleições diretas, onde nós, o povo, nós que somos o povo, elegemos os nossos representantes. Por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de eleger o seu representante. Porque nós, povo, que colocamos os nossos representantes, os políticos, lá dentro do Congresso Nacional, dentro dos poderes executivos de todo o Brasil. E eu vou explicar para vocês ao longo das nossas aulas, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário, beleza? Direitos humanos, que são previstos aqui também na Constituição Federal. Veio trazendo sobre o fim da censura dos meios de comunicação, ou seja, os jornais, os telejornais não podiam trazer notícias do que estavam acontecendo. Hoje, através do seu celular, do seu computador, você vê muitas notícias que estão acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, mas antigamente isso não podia, antes da Constituição Federal de 88. A imprensa era censurada, os telejornais, os jornais eram censurados. Não existia nem rede social nessa época, para você ter noção disso, né? Então, a liberdade de expressão também é um direito humano, onde nós podemos usar, mas usar com limites, né? Você não pode abusar da sua liberdade de expressão. E volto a falar, ao longo das nossas aulas, vou explicar tudo para vocês, o que é direito, o que é liberdade de expressão, enfim. Vamos lá. Direito das crianças e adolescentes, a prática do racismo passou a ser inafiançável, ou seja, praticou o racismo, não tem fiança para esse crime. Bacana? Então, tudo isso veio aqui na Constituição Federal de 88. Por isso ela ficou conhecida como Constituição Cidadã. E veio também trazendo, galera, sobre a divisão dos poderes. O que é o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E volto a falar, nas nossas demais aulas eu vou explicar para vocês o que são os 3 poderes, tá? O que representa cada poder. Galera, também trouxe sobre controle de constitucionalidade, onde as leis devem respeitar a Constituição Federal. Imagine que isso seja uma pirâmide. É isso mesmo, a Constituição ela está no topo e as demais leis estão abaixo da Constituição Federal. As demais leis precisam respeitar a Constituição Federal. Professor, por quê? Porque ela é a lei suprema do nosso país. É a lei maior, é a Carta Magna. Então, Constituição Federal é a maior. E a Constituição Estadual, por exemplo, aqui do meu estado da Bahia, do meu estado do Sergipe,
E aí? O que é? Essa Constituição estadual, ela está abaixo da Constituição Federal, bem como a lei orgânica do município, do seu município, está abaixo da Constituição Federal e precisa respeitar. Por quê, professor? Porque senão é declarado inconstitucional. Beleza? Galera, também trouxe sobre a função social da propriedade, uso responsável da terra, população indígena, trouxe também os direitos, né, de posse das terras para os indígenas, trouxe essas garantias também do povo quilombola, galera. A Constituição Federal reconhece o direito de posse das terras da população quilombola. Tá aqui, tá tudo isso aqui previsto. Então, é uma Constituição bem completa. Inclusão social, saúde, educação, previdência, trabalho, tudo isso daqui, galera, é considerado como direito social. Está previsto lá no artigo 6º. É isso mesmo, tá aqui, ó, no artigo 6º da Constituição como direito social. Bacana? Nas demais aulas, volto a falar para você, eu vou explicar ponto a ponto, artigo por artigo, os artigos que são importantes para poder você aprender e mandar bem no Enem, para poder você mandar bem no seu concurso, beleza? O impacto na sociedade. Professor Rick, qual impacto causou a promulgação da Constituição de 88 no Brasil? Tá? Ampliou os direitos, fortaleceu as instituições, deu voz à sociedade e criou mecanismos de controle, instrumento poderoso até hoje. A Constituição Federal é um instrumento muito poderoso. Professor, por quê? Porque, volta a falar, galera, traz os nossos direitos fundamentais, os direitos da pessoa humana. Afinal, a Constituição rege o ordenamento jurídico do nosso país. Estabelece regras que regulam e pacificam os conflitos de interesses de diversos e diferentes grupos que integram a nossa sociedade. Beleza? Galera, sobre mudança dentro da Constituição Federal. Qual é o elemento necessário, professor? Como a gente pode mudar, acrescentar algo à Constituição? Nós podemos acrescentar através da emenda constitucional. Nós já temos várias emendas constitucionais ao longo dos anos que foram criadas pelo nosso Congresso. Professor, o que é Congresso? Galera, Congresso é o nosso parlamento, nacional, onde estão os nossos deputados federais, onde estão os nossos senadores. Aí a gente chama de Congresso, beleza? Congresso Nacional. Então, galera, o sistema federativo do nosso estado, o voto secreto, periódico, a separação dos poderes, não podem ser mudados. E nós chamamos eles de cláusulas pétreas. É isso mesmo. Então, o que trata sobre direito humano, sobre a separação dos poderes, o sistema federativo, não pode ser mudado porque se trata de cláusula pétrea. É importante você anotar isso daí. A emenda constitucional não pode alterar isso. Beleza? Galera, chegamos ao fim desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você não me seguir no Instagram, siga. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Rick Átila e foi uma honra estar aqui com vocês. Tamo junto.